Trabalho de História, alunos Arthur, Kellen, Maria Cecília, Ana Alice e Letícia. A independência do Brasil, para nós que já sabemos, foi um processo histórico no qual o Brasil deixou de ser uma colônia da coroa portuguesa e passou a ser uma nação independente. Este evento ocorreu em 7 de dezembro de 1822 e se estabeleceu como uma monarquia, que tinha como seu imperador Dom Pedro I. Em 1808, a família real portuguesa mudou-se para o Brasil, pois estava fugindo das tropas francesas que invadiram Portugal. A chegada da família real ao Brasil ocasionou uma série de mudanças que modificou e contribuiu para o desenvolvimento do Brasil em diversos aspectos, como culturais, políticos, entre outros. O rei português autorizou a abertura dos portos e permitiu que o comércio se estabelecesse entre brasileiros e ingleses. Lembrando que nesse ano, Dom João, no qual ele veio para o Brasil, ainda não era rei. Somente em 1816 ele se tornou rei de Portugal e do Brasil, depois da morte da sua mãe, Dona Maria I, que foi conhecida como a Rainha Louca. Uma das medidas cruciais e mais importantes tomada por Dom João VI à sua colônia foi o rompimento do pacto colonial, a qual o Brasil era submetido a realizar comércio somente com a metrópole e agora não era diretamente dependente economicamente e comercialmente de Portugal. Essas e outras medidas, como abertura de cursos de profissões que até então não tinha no Brasil, lotéricas para fundos de teatros, foi uma clara intenção de modernização por parte de Dom João VI, que veio como proposta posteriormente o Brasil se tornar uma prolongação de Portugal. Dito e feito, o Brasil se tornou prolongação de Portugal, mas só que depois virou uma colônia para reivindicar seus direitos à independência, mas até então era uma prolongação de Portugal. De acordo com alguns historiadores, essa medida foi tomada para impedir o processo de fragmentação ocorrido na América Espanhola, que se fragmentou em diversos países. Um reflexo disso foi a Inconfidência Mineira, que lutava contra o regime absolutista e tinha como principal objetivo se tornar independente. O Brasil passou por um tempo de desenvolvimento agora com essas novas medidas, mas em 1817 ocorreu a Revolução Pernambucana, a qual teve como reflexo o descontentamento da população sobre os altos impostos cobrados desde a chegada da coroa portuguesa ao Brasil e foi violentamente reprimida. A Revolução Republicana de 1817 foi reprimida violentamente. 3 anos depois, rei Dom João VI teve que lidar com as insatisfações de Portugal, que resultou na Revolução Liberal em 1820. A Revolução Liberal foi organizada pela burguesia portuguesa, inspirada em ideias liberais. Esse foi o ponto de partida do processo da independência do Brasil. A Revolução Liberal exigiu o retorno da família real para Portugal e a restituição do pacto colonial no Brasil. Como os brasileiros já estavam acostumados com sua participação no reino português, não agradaram dessas mudanças. Então, Dom João VI teve logo em 1821, foi forçado o reino português a retornar à Europa. Com esses acontecimentos, o rei deixou seu filho Dom Pedro de Alcântara como príncipe regente no Brasil. No início, Dom João cogitou a hipótese de enviar seu filho Dom Pedro a Portugal, mas não foi possível, pois a mulher de Dom Pedro estava grávida de últimas semanas, e era um risco ela ter filho em alto mar. Depois de muitas discussões, Dom Pedro surpreendeu a todos com a afirmação de que o filho dele não queria ir, e ele iria. Há uma atitude de grande coragem do pai, que sempre mostrava insegurança e indecisões. Leão Bonaparte, que é o responsável pela fuga da corte portuguesa para o Brasil, morreu na manhã de 5 de maio de 1821. Ele morreu na ilha de Santa Helena, onde ele estava exilado há 6 anos já, porque ele perdeu uma batalha. E enquanto ele esteve preso lá nessa ilha, ele ditou suas memórias, onde ele falou sobre sua vida, carreira e tudo mais. E ele reservou somente uma frase para Dom João. Foi o único que me enganou. Porque no momento em que Dom João estava compilando com a Inglaterra para fugir para o Brasil, Napoleão não sabia de nada. Então,
Ele foi enganado por Dom João, que na época era considerado o príncipe abobalhado. Mas, em 1821, enviaram para Dom Pedro a ordem dele voltar para Portugal também. E ele fez um abaixo-assinado com mais de 8.000 assinaturas, que na época era muito, e esse dia foi conhecido como Dia do Fico, que nessa imagem aí pode ver que foi quando ele falou aquela famosa frase para o povo: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. E quando ele falou isso, a população brasileira já ficou, porque já era a independência. Nessa foto aí, dá pra ver que ele, quando ele tá falando para as pessoas, que ele ia ficar no Brasil. E nessa forma, quando ele falou isso, ele já se colocava contra as coroas. Dom Pedro assina um documento que torna sem efeito o cargo de príncipe regente do Brasil, e um tempo mais tarde, no dia 9 de janeiro de 1822, ele assina um outro documento falando que ficaria no Brasil, desacatando desta forma a ordem do pai para voltar para a metrópole. Com medo do que o Dom João pudesse fazer caso descobrisse a assinatura desse papel, ele vai para São Paulo em busca de apoio político e deixa no Rio de Janeiro sua mulher, Leopoldina, e o atual ministro da época, José Bonifácio. Portugal descobre essa presepada toda e se revolta e fala que se Leopoldina e Dom Pedro não voltassem imediatamente para a metrópole, eles iriam recolonizar o Brasil. Leopoldina resolve responder todas as cartas de uma vez, falando que apoiava o marido e que era a favor da separação política. Depois das cartas respondidas, ela pede para que o mensageiro vá até Dom Pedro e explique tudo o que está acontecendo entre o Brasil e Portugal. Dom Pedro fica a par da situação e no dia 7 de setembro de 1822 ele declara a independência às margens do rio Ipiranga. Uma semana depois, ele volta para o Rio de Janeiro e é declarado imperador no dia 12 de outubro de 1822. Mesmo com a independência proclamada e com ele sendo declarado imperador, ele só vai contar para o pai da separação política no dia 1º de dezembro de 1822. Portugal, obviamente, não gosta nada da situação e aí acontecem os mini conflitos que tiveram e duraram cerca de 2 anos. 3 anos depois desses mini conflitos e da independência proclamada, Portugal e Brasil assinam um tratado de amizade, esse que levou muito dinheiro dos cofres públicos brasileiros, porque Portugal queria um reembolso pelos gastos tidos com a ex-colônia. Nenhum outro período da história brasileira testemunhou mudanças tão profundas e decisivas quanto os 13 anos em que a corte portuguesa esteve no Rio de Janeiro. Em um espaço de apenas 1,5 décadas, o Brasil deixou de ser uma colônia fechada e atrasada para se tornar um país independente. Aqui tem as fontes usadas que a gente pesquisou, as informações necessárias, usando como base para o trabalho. A gente usou esse site Brasil Escola, o canal Curiosidades da História, que tinha videoaula, o livro 1808, do Laurentino Gomes, e a apostila de História Positiva.